Outro assunto aqui, a candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Joyce Hasselmann, não cedeu à pressão de ala do partido e escolheu como seu candidato a vice o empresário Ivan Leão Saeg. A definição ocorreu no momento em que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, passou a pleitear o cargo. A escolha do herdeiro da família real era apontada entre bolsonaristas como um gesto de reaproximação do PSL com o Palácio do Planalto. Joyce Hasselmann mostra que continua a mesma. Ela aproveitou a convenção do PSL paulistano, realizada nesta semana, para criticar tucanos. Alçada à condição de candidata à prefeitura da capital paulista, foi além de chamar o prefeito Bruno Covas de nulidade. Propôs-se a analisar o trabalho do governador João Dória, de quem sempre foi defensora. De acordo com Joyce, que deu uma alfinetada no tucano, Dória errou quando esteve à frente do executivo da maior cidade do país. Aspas. Não foi prefeito, ele só deu uma passadinha. Foi mais marqueteiro que prefeito e deixou uma nulidade, que é o Bruno Covas. Dória abandonou a prefeitura em menos de 2 anos para se candidatar a governador. Vale lembrar, Joyce chegou a apoiar a candidatura do tucano ao governo do estado. Foi, inclusive, uma das idealizadoras do movimento Bolsodória nas eleições de 2018. E aí, Fiuza, começo essa com você. Qual a tua leitura sobre essas movimentações da Joyce Hasselmann, candidata à prefeitura de São Paulo, Fiuza? Vitor, se você me permitir, eu vou seguir na linha do comentário anterior, né? A Joyce Hasselmann também é uma força política, né? Uma pessoa que entrou aí no jogo político com esse discurso da direita, né? E eu dizia no comentário anterior que esses conceitos são muito frágeis para quem quer se interessar pelos verdadeiros propósitos, né, de cada um. Então, se você veja, essa ideia de que uma direita, para os que apoiam a direita, e vale também para os da esquerda que apoiam a esquerda, né, que isso é um salvo-conduto, que isso é um lugar seguro, que isso é uma identidade, que isso é uma doutrina, uma reunião de propósitos, essa ideia é falha. Essa ideia é falha. Eu estou falando especificamente da aliança da Joyce Hasselmann com o Jair Bolsonaro, que se desfez de uma maneira, eu acho que até prosaica, né? Então, onde está a tal unidade da direita? Aí algumas pessoas pensam, não, mas então não é direita, mas aí fica que nem a esquerda, né? Assim, quando dá problema, é porque o socialismo não foi bem implantado. Então, eu volto a dizer, a Joyce, ela representa, eu já tive até a oportunidade uma vez de comentar isso com ela, né? E ela discordou, né? Essa questão da direita, o que é isso, né? O que queremos falar de quê? Né? De boa administração, de abertura da economia, de fechamento da economia, de comportamento, tudo tem nome, né? Tudo pode ser trazido como valores reais e não como emblemas, né? Então, nesse grupo, nós temos diversas aí defecções que eu acho que, de uma vez por todas, dinamitam essa ideia de que a dicotomia direita e esquerda significa algo de consistente. O que aconteceu com a Joyce em relação ao governo federal, né? Ao Bolsonaro, o que aconteceu com o Ronaldo Caiado, Alexandre Frota, o Wilson Witzel, como falávamos anteriormente, né? Muita gente indo nessa corrente que seria, porque, é claro, o PT, com a calamidade que ele criou de roubo e de inépcia, ele virou um emblema de que a esquerda é má, né? E a esquerda né, o que pode-se dizer de esquerda, se você associar a socialismo, ao comunismo, etc., é uma doutrina estúpida. Mas o Lula não chegou nem à doutrina estúpida do socialismo. Ele foi um capitalista, ele vendeu o Estado brasileiro a empreiteiros, ele privatizou o Estado brasileiro. Mas tudo bem, você quer chamar o Lula de esquerda, de esquerdalha, tá legal. Agora, não significa que você se apresentando como direita, você, que eu digo qualquer um, inclusive a Joyce, e quem quer que seja, e tem uma eleição aí pela frente, não adianta você chegar e dizer não, que você é da direita e você, por isso, você tem credibilidade, porque você é contra aquela esquerdalha que derrubou tudo.
né? Quer dizer, eu acho que é, mais uma vez, a prova de que é preciso olhar, de fato, para as pessoas, seus propósitos, o que elas fizeram, mais do que para conceitos. Você, Augusto? Acho que o Guilherme tem razão. Você passou já a época de você conseguir ser eleito, que você é contra alguém só. Quando muito, existe vaga para um candidato que baseie a sua tentativa de se eleger no fato de ser o inimigo principal de fulano. Não há vaga para muita gente, não. Então, os anti-bolsonaristas, eles vão ter que encontrar alguma forma de união, se quiserem, que eu acho improvável, se quiserem interesse. No caso da Joyce, poderia haver uma união da chamada direita, das diferentes formas, né, que são correntes de direita, se você tiver um programa, propostas. É hora de apresentar propostas, o que você pensa. Ninguém vai se eleger atacando o Bolsonaro, ou o Dória, ou os dois. O brasileiro está meio cansado desse negócio de eu sou contra isso, mas também não sei o que fazer. A pandemia de coronavírus mostrou a necessidade de governantes que olhem as coisas com clareza, né? Não foi o caso, por exemplo, a meu ver, do Bruno Covas. Essa da Joyce, ela está tentando seguir um caminho que deu certo uma vez, mas o Brasil mudou. O Brasil mudou, como mostram os índices que ela veio obtendo nas pesquisas. É uma candidatura que, se ficar nessa, o Dória, é isso aí mostram fotos dela abraçada ao Dória. Falar do Bolsonaro, mostram fotos dela abraçada. Isso daí, o eleitorado não gosta disso, porque ele quer, sim, propostas consistentes e claras. José Maria Trindade, diga, Zé. Vocês têm toda a razão. Eu costumo dizer que na minha geração o grande ladrão era o governador indicado pela ditadura militar e que era de direita. O Paulo Maluf era o símbolo disso tudo, né? E que acabou carimbando a história de direita. No Rio de Janeiro também tinha o seu candidato, que era o Moreira Franco. Lá em Minas Gerais era o Francelino Pereira. E o Fiuza separou muito bem. Agora, um dos traços de um candidato é indicar o que defende, né? É um dos traços. Então, assim, é bom que as pessoas saibam qual é a ideia do candidato que ele está votando, e durante a campanha eleitoral ele pode dizer: sou de direita, e aí a gente já tem um norte, sabendo quais, e conservador ou não, ou de esquerda, a gente já tem uma ideia do que ele pretende. Ou seja, a postura diante do Estado, o tamanho do Estado, relação com os servidores públicos. Então, é importante que o eleitor saiba de que lado está o seu candidato. Mas isso não significa, por exemplo, de que quem é de direita é super honesto e quem é de esquerda é super ladrão. Os ladrões, aliás, ocupam às vezes até as duas funções. Então, isso é muito importante. No caso do Rio de Janeiro, fica muito evidente, mas muito evidente mesmo, a história de que a coisa se evolui muito rapidamente. E ficou tão mal para o Rio que até adversários políticos que militam lá estão aqui em Brasília negociando a possibilidade de uma trégua e apoiar o governador em exercício. Sobre a candidata Joyce Hasselmann, em São Paulo, olha, o prefeito de São Paulo, ele tem uma importância muito grande, muito maior do que muitos governadores aí pelo país. O prefeito de São Paulo é um candidato em potencial a governador do estado locomotiva do país, o maior estado, que é, por sua vez, um candidato forte à presidência da República. Para se chegar à prefeitura de São Paulo, é necessário que se tenha uma articulação política muito grande. E isso não é uma característica da candidata do PSL. Acho que ela terá menos votos do que o Boulos, viu?